Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Quem era ela? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a irmã dela, a Luísa. Então ela, a irmã Luísa e a irmãzinha mais nova dividiam um quarto. Na noite do dia 2 para o dia 3 de agosto, a irmã dela, Luísa, estava dormindo na cama ao lado e ela foi dormir com a irmãzinha mais nova na cama da irmãzinha. Ou seja, a cama dela ficou vazia. Foi quando, na madrugada, a Luísa acordou com sede, acordou para beber água. Olhou para o lado e viu que na cama da moça que nos conta esse relato havia uma menina deitada. Ela estava enrolada no que parecia ser um lençol e só dava para ver parte do rosto dela. Diz que ela era muito alta e muito magra. A princípio, a Luísa pensou que era a irmã dela que estava lá. Só que de repente ela se tocou que a irmã estava deitada na cama com a irmãzinha mais nova. Então, quem é que estava ali na cama? Aí a Luísa achou que estava imaginando coisa e se sentou na cama. E continuou vendo aquela menina lá deitada. Foi quando essa menina se levantou da cama da moça que nos conta esse relato e saiu andando. Nesse momento, a Luísa levantou gritando. A moça que nos conta esse relato, a irmãzinha mais nova, acordaram assustadas e a Luísa correu e acendeu a luz. E a Luísa falava, tinha uma menina aqui, ou sei lá o que era aquilo, ela estava deitada na sua cama, ela só sumiu a hora que eu acendi a luz. E aí a irmã dela começou a chorar, obviamente, e a moça que nos conta esse relato diz que isso não é novidade, porque essas coisas acontecem com elas desde muito pequenas. Mas com a irmã dela diz que tem começado a ocorrer com maior frequência por agora, ultimamente. Alguém que não era eu respondeu da minha casa. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há menos de um ano atrás, foi agora em 2018. Ela conta que em um dia comum, a mãe dela foi até a casa dela para dar um recado para ela. Chegando lá, ela chamou a filha como de costume, fulana, porque o portão estava trancado, e ouviu que lá de dentro responderam, oi! Era a filha dela respondendo. Então ela retrucou e falou, vem aqui, fulana. Só que percebeu que a porta da casa estava fechada também. Só que poucos minutos depois a filha dela chegou, a moça que nos conta esse relato. E a mãe dela perguntou onde que ela estava. Ela falou que estava no mercado, por quê? E aí a mãe dela contou que a chamou no portão e ela respondeu de dentro da casa. E aí a moça que nos conta esse relato que repreendeu em nome de Jesus, credo, que é isso? Foi quando a mãe dela falou que aquela voz respondeu bem alto, era claro o som e sem dúvidas era a voz da filha. Mas ela disse que para ela isso não é tão assombroso assim, porque a mãe dela sempre vê o vulto de uma menina na casa dela, da mãe, que passa sempre da cozinha para o quarto. Essa menina tem cabelos longos e vestido branco. Ela diz que até a tia dela, que veio de São Paulo uma vez para a festa de aniversário da filha dela, viu essa menina. Justamente viu a menina correndo para os quartos junto com as outras crianças. Ainda perguntou quem era aquela menina bonita que passou para o quarto, a menina do cabelão. Sendo que só tinha passado as duas filhas da moça que nos conta esse relato, só tinha ido as duas para o quarto. E as filhas dela, as duas tinham cabelo assim, tem o cabelo na altura do ombro e não cabelão. Quem será essa menina? Vi minha vizinha arrumando as malas para morrer? A moça que nos conta esse relato tem 18 anos e é do Espírito Santo. E isso aconteceu no final do ano passado, de 2018. Ela conta que a casa dela é uma casa com mais uma casa no andar de cima. E que atrás da casa dela, bem ao lado da janela do quarto dela, tem outra casa com uma casa em cima. São dois sobrados, que embaixo mora uma família e em cima outra. Então, na casa vizinha, que ficava ao lado da janela dela, na casa de baixo morava
uma senhora, uma mulher, o marido e a filha. E na casa de cima, a sogra dessa mulher. Todos conhecidos da moça que nos conta esse relato. E essa senhora que morava no andar de cima, a vizinha a ela, lutava contra um câncer de mama há muito tempo. E era uma mulher que gostava muito de forró. E mesmo com a doença, diz que ela nunca deixou de sair para festejar e beber. Até que um dia essa senhora ficou num estado muito grave e teve que ser internada. E a casa que essa senhora morava tinha uma janela que era bem de frente, dava para ver tudo assim da janela do quarto dela. E uma semana depois que essa senhora foi internada, no meio da madrugada, ela conta que se levantou e sentou na cama. Era umas 3h20 da manhã, mais ou menos. E quando ela sentou na cama, olhou pela janela e viu essa vizinha, a senhora. Ela estava lá, dentro da casa, arrumando as malas, toda sorridente, ouvindo forró. Bom, ela achou que a vizinha tinha tido alta e ela não soube. Ela só achou estranho porque que ela estava fazendo as malas. E ela acordou nesse dia por volta das 10 horas da manhã e ficou sabendo que essa senhora em questão havia falecido naquela madrugada por volta das 4 horas da manhã. Ou seja, ela nunca entendeu direito essa visão que ela teve da mulher fazendo as malas, sendo que ela estava nesse momento morrendo ou morta. Gato preto na cozinha. A moça que nos conta esse relato diz que esse foi o primeiro contato com o sobrenatural que ela teve. Ela tinha por volta de 4 ou 5 anos de idade. E ela já ressalta aqui que ela tem um amor muito grande pelos animais, pelos gatos. Ela trata os gatos assim como se fossem amigos e não simples ou meros animais. Então ela conta que estava voltando da igreja, né, entrando em casa, e ela foi tirar o sapato no quarto. E para chegar no quarto dela, tem que passar pela cozinha. E no momento em que ela estava passando pela cozinha, ela viu de canto de olho, embaixo do armário, um gato preto. Ela disse que era aqueles armários de Angelim, e era um armário meio altinho. Então, para ver debaixo desse armário, não precisava baixar, sabe? Aí, quando ela foi olhar direitinho para ver se ela tinha visto mesmo um gato ali, lá estava ele. Um gato preto de olhos vermelhos. Ela, como uma criança inocente, já foi lá mexer com o gato, né? E foi chegando devagarzinho, para não assustar o gato. E quando ela foi tocar no gato, ela disse que ele riscou o fósforo, que é aquele barulho que eles fazem quando ficam bravos, tipo... Acho que é assim. E o gato fez assim e virou fumaça. Literalmente, ele virou fumaça. Uma fumaça negra. E sumiu na frente dela. Aí ela conta que ficou meio apreensiva, pensando, não é normal um gato virar fumaça, né? E uma semana depois, ela ganhou um gato preto igualzinho àquele que ela viu na cozinha aquele dia. A única diferença é que o gato tinha olhos verdes. E se você estiver curtindo os relatos aí do outro lado da telinha, não esquece de deixar o seu likezinho no vídeo. A vela no cemitério. A moça que nos conta esse relato diz que era época de finados e para uma criança, né, de 6 ou 7 anos, que é o que ela tinha na época, é meio entediante ficar para lá e para cá no cemitério. Aí ela achou uma caixinha de fósforos lá e teve a brilhante ideia. Por que eu não jogo esses fósforos dentro daquele jarro com água ali? E aí quando ela jogou o primeiro fósforo, o jarro caiu, o jarro tombou. Ela disse que não tinha como aquele jarro cair, era um jarro de barro, pesado. E um fósforo não vai fazer diferença ali dentro, não pesa nada. E para piorar, a água desse jarro caiu em cima de uma vela que estava acesa ali na cova. E em vez da vela apagar, ela fez um fogaréu enorme, quase que do tamanho de uma árvore. Ela disse que aquilo no jarro era água. Não tinha álcool ali, querosene, gasolina, sei lá, não tinha nada, era água. Não tinha como fazer aquela chama toda. Ela disse que ficou assustada porque todo mundo ali naquela ala do cemitério saiu correndo.
E ela foi chorando procurar pela mãe dela, e a mãe dela falou que viu tudo e que foi só um susto, nada demais. Mas, gente, por que a chama ficou daquele tamanho? Seria um espírito bravo por ela estar brincando ali e por ter apagado a vela dele? O fogão a lenha. A moça que nos conta esse relato tem 17 anos e mora no interior da Bahia. E o que ela vai contar aqui aconteceu com o avô dela quando ele ainda era uma criança. Então o avô conta que quando tinha por volta de 9 ou 10 anos de idade, ele morava numa fazenda com os pais e com os irmãos. E nessa região, ouvia-se muito falar sobre aparições como curupira, saci e essas coisas mais. E o avô dela, como era o mais travesso dos irmãos ali, sempre duvidava que essas coisas eram verdade, então não dava muita trela para essas histórias não. Certa vez ele estava ajudando a mãe dele, a bisavó da moça que nos conta esse relato, a lidar ali com o fogão a lenha. Nesse meio tempo, ele parou de tentar acender a lenha ali, parou na frente do fogão e cruzou as pernas. Imediatamente a mãe dele deu uma bronca nele, falando que não era bom cruzar as pernas em frente a um fogão a lenha. Aí ele logo questionou, tipo, que bobagem é essa? E continuou ali com as pernas cruzadas. Deu risada da situação. Chegando à noite, todos foram dormir e, como era de costume naquela época, o banheiro ficava fora da casa. E, era umas 4 da manhã, de madrugada, sei lá, mais ou menos aí, ele acordou com vontade de usar o banheiro. Então ele se levantou, acendeu o candeeiro e foi em direção ao banheiro que ficava ali logo depois da porta da cozinha, era perto. Depois de ter feito suas necessidades, voltou, pela cozinha e viu o fogão a lenha ali, que ficava bem em frente também à porta da cozinha. E viu que ainda tinha um pouco de lenha queimando ali no fogão. Aí ele lembrou do que a mãe dele falou para ele. E Peralta como era? Vou desafiar isso aqui. Foi lá, colocou o candeeiro em cima do fogão, sentou na frente do fogão a lenha e cruzou as pernas. Bem em frente ao fogão. Ficou lá. Aí como viu que não aconteceu nada, ele pensou, mas gente, que besteira que é isso. E aí se levantou. Só que quando ele pegou o candeeiro, ele percebeu uma coisa, a sombra dele ali na cadeira em frente a sombra dele não se movia. Ele iluminava com o candeeiro ali e a sombra dele continuava com as pernas cruzadas. Aí nessa hora ele gelou, correu para o quarto dele, entrou debaixo das cobertas e ficou quietinho lá tentando dormir. No outro dia ele foi contar para a mãe dele o que aconteceu. E a mãe dele só disse para ele fazer uma oração para a Virgem Maria e que era para ele aprender, que quando ela falasse era para ele obedecer e não fazer o contrário. Tapas na minha avó. A moça que nos conta esse relato diz que a avó dela perdeu a irmã mais nova no dia 9 de fevereiro de 2019. E a avó dela queria ir ao enterro da irmã. No entanto, ela tinha que pegar um táxi para ir até a capital, Vitória, no Espírito Santo, e ir com o seu outro irmão para o velório. Só que para isso ela precisava saber o horário do velório e ninguém falou isso para ela. Ninguém soube informá-la que horário ocorreria. Daí ela ficou chateada e disse que não ia mais, E como? Só que ela ficou muito ressentida porque ela queria muito ir no enterro da irmã, no velório da irmã, se despedir dela. Quando foi à noite, mais precisamente à meia-noite, ela já estava dormindo. Como de costume, ela ia dormir cedo e acordava cedo no dia seguinte. E nessa noite, ela estava dormindo de lado e acordou com um tapa nas nádegas, um tapa na bunda. Ela tomou um susto, olhou para trás e viu que não tinha nada ali. Achou que estava sonhando e voltou a dormir. Quando foi 4 da manhã, ela já estava acordada, mas estava deitada ali na cama ainda. Quando ela tomou outro tapa, agora na coxa direita. Ela diz que fez até barulho o tapa, sabe? Diz que na hora ela pensou, uai, tem alguém aqui. Mas depois disso, nada mais aconteceu. E ela diz que a tia-avó dela, ou seja, a irmã que morreu da avó,
ela tinha o costume de cumprimentar as pessoas dando um tapa. Então ela acredita que ela sentiu que a irmã ficou chateada de não poder ir ao enterro dela. E daí ela foi visitá-la, tipo para dizer que tá tudo bem, não tem problema, não é? Antes de continuar, é claro que eu tenho que mostrar para vocês a nova camiseta do Assombrado aqui, ó. Nova estampa da loja Assombrada, estampa Gnomos aqui, ó. Estampa do Gnomo, brilha no escuro. Então vai lá dar uma olhadinha melhor nela na loja Assombrada. O link tá na descrição. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Se gostaram, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!